Não se esqueça de nos ajudar. Se chegou até aqui e está gostando do conteúdo, sente que é um conteúdo edificante, não se esqueça de ajudar. Se inscreva e clique no sininho, porque o meu intuito é evangelizar, proclamar a palavra do Senhor. Me dê a chance, a honra de ter a sua confiança e atenção, porque seu dinheiro eu não quero. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Evangelho que escreveu São João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho que escreveu o evangelista João, capítulo 8, versículo 12. Eu espero com a maior paciência do mundo. Diz assim a palavra do Senhor: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou repetir. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Fechemos nossos olhos, por favor. Bondoso Deus, Pai, nessa noite tão abençoada que louvamos a Tua presença, com o único interesse de nos aproximarmos de Ti, de Te cultuarmos, de Te adorarmos, na beleza da Tua santidade. Quantos livramentos Tu nos tem dado, em que nós nem percebemos, Pai. Quantas curas Tu tem feito, que nós nem ouvimos falar, porque Tu, Senhor, é um Deus maravilhoso, Deus invisível, mas que está presente, Pai, toda a vida do crente. Meu Senhor, nesta noite de vitória, eu peço que Tu escutes a nossa oração, toques os nossos corações, nos liberte, Pai, em nome de Jesus, e permita que as nossas vestes permaneçam brancas e que as nossas lâmpadas continuem cheias de azeite, em nome do Senhor Jesus. Pega nas minhas mãos, Senhor, e me leva neste púlpito, porque eu não tenho nada. Estou confiando em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, me digam, os irmãos e as irmãs estão sentindo a presença de Deus nesse lugar? Amém? Amém. A palavra de Deus diz que o Senhor, com sua palavra, criou o mundo. Com uma palavra só, Jesus parou uma tempestade. O centurião disse para Jesus: Senhor, se Tu disseres uma palavra, o meu servo ficará curado lá em casa. Uma palavra. E essa noite, do meu coração e da minha fé, Deus tem uma palavra para os irmãos e para as irmãs essa noite. Amém? Quero falar essa noite sobre a loucura da salvação. A loucura da salvação. Sempre que um pregador fala sobre salvação, salvação de almas, sempre por reflexo, ele prega sobre a perdição, a condenação e o quanto o mundo está perdido. Sempre quando um pregador aponta para um lado e diz: aquele é o caminho, siga-o, ele automaticamente está dizendo: aquele outro caminho está condenado, é o caminho errado, é o caminho da perdição. E o mundo ao qual nós estamos vivendo está perdido. Mas o pior tipo de perdido é aquele que não sabe
que está perdido. Por exemplo, a dracma perdida, que foi aquela moeda que a viúva perdeu dentro de sua própria casa, que ela perdeu aquela moeda e depois pegou a vassoura e acendeu as luzes e foi procurar aquela dracma perdida dentro de sua própria casa. Fala sobre as perdas de valores morais. A dracma perdida. Todo mundo que estuda um pouco da história escolar, história humana, história de vida, sabe que a história ela é cíclica. Ela, como disse Salomão em Eclesiastes, ela, como foi no passado, será no presente e se repetirá no futuro, porque ela é um círculo. E esse círculo comprova apenas que o homem e a sociedade e o mundo estão perdidos, porque a primeira coisa que acontece quando uma pessoa se perde numa floresta é ela andar em círculos. O pastor que foi meu pai na fé nesta mensagem, ele se perdeu no mato quando caçava. E ele viu um riacho, uma areia, aquele tipo, e tomou aquele riacho como padrão. E ele saiu. Depois de 1 hora, ele disse que quando ele olhou para o lado, lá estava o riacho. E ele disse, não é possível. E ele, bom, agora eu vou por aqui. E ele foi. Depois de outra hora, lá estava o riacho. Isso é o que o índio americano chama de círculo da morte. Você roda e não sai do canto. Volta para o mesmo lugar. Assim é a vida do homem sem Deus, sem Cristo, sem luz, sem salvação. Vai trabalhar de manhã, chega de noite, vai trabalhar no outro dia, a vida não progride, a vida não prospera, é sempre a mesma rotina, é sempre a mesma derrota, é assim na juventude, é assim na fase adulta e é assim na velhice. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Olha, uma direção. Que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, outra direção. E nem para no caminho de pecadores. E o que acontece? Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo prosperará. Aí você diz, talvez eu não seja perdido. E eu não estou pregando apenas para os irmãos, quero que os irmãos entendam. Se você acha que você e o mundo não estão perdidos, eu quero que você me responda, por favor. O que você acha, o que você tem a dizer quando você vê uma pessoa que passando no meio da rua se sensibiliza com um cachorro vadio sentado na calçada, deitado, magrinho e faminto. E que pena do cachorro faminto. E mais adiante na calçada tem um usuário de drogas, um alcoólatra, deitado naquela mesma calçada mais adiante, com fome, com chagas, com ferida, e ele, vixe, saia daí, porque esse homem, ele é um drogado. O que você acha daqueles filhos que não escutam seus pais, nem suas mães, preferem escutar os amigos da escola, os amigos de farra, do que escutar, respeitar o pai e a mãe que desde a infância lutam, aconselham para o bem, mas preferem escutar os amigos de bar, os amigos de farra, os amigos de escola, do que o pai que o ama e da mãe que o amamentou. Acha que o mundo não está perdido? Então me diga o que você acha de uma sociedade em que uma mulher com 30 anos de idade, 40 anos de idade, não tem filhos, porque se acha independente, então ela compra um boneco e entra numa esquizofrenia fantasiosa,
devido a um acesso de falta de emoção na vida, falta socioafetiva de amor, uma falta, carência socioafetiva de amor. Ela pega aquele bebezinho que chama reborn, leva para o hospital e quer que o bebê seja atendido, porque na cabeça dela o bebê está doente, não dormiu, não comeu, tem que se vacinar. Mas o mundo não está perdido. O mundo não está perdido quando um homem, em vez de adotar uma criança que está sem família, ele adota um cachorro e se diz pai de pet. Chame as coisas pelo nome que são: cachorro. Uma geração de cães criando cães perdidos. E quando você vai evangelizar esse tipo de pessoa, uma das perguntas que aparecem já foi me feita: vem cá, pregador. A gente bate, em vez de mostrar, olha, você está rodando em círculos. Eu tenho algo melhor para você, algo melhor na tua vida. Aí a pessoa olha assim e diz: vem cá, pregador. Por que que Deus não nos deixa em paz? Por que que Deus tem que condenar a gente ao inferno? Por que que Deus não nos deixa simplesmente viver em paz? Você diz que Deus é um Deus de amor. Como é que um Deus de amor pode condenar um homem ao fogo do inferno e você ainda considerá-lo um Deus de amor? Como Deus pode ser um Deus de amor e ser um justo juiz, ao mesmo tempo condenando o homem ao inferno? Aparentemente, quando nós olhamos para essas perguntas e ouvimos, parece que são perguntas impossíveis de serem respondidas, porque são conflituosas, contraditórias. Parece que Deus está em um xeque-mate aonde ele não pode responder. Mas na verdade, são perguntas que respondem umas às outras. Por que Deus não deixa em paz? Porque Deus nos ama. Porque Deus não te deixa em paz, você que não quer saber de Deus, porque Deus te ama. Deus te ama como aquele pai que tem um filho louco, insensato, rebelde, doente, mas que não desiste do seu filho, não desiste dele, continua lutando por ele, continua acreditando nele, ele continua chegando às madrugadas bêbados, mas aquele pai e aquela mãe continuam dobrando os joelhos, dando suporte e tendo esperança que um dia aquele homem irá se tornar alguém digno do seu amor. E se um pai é capaz de amar assim, se uma mãe é capaz de amar assim, Deus nos ama com um amor 1.000.000 de vezes maior. Você não tem ideia do amor de Deus. Isaías diz uma declaração pequena sobre o amor de Deus. E Isaías profetiza e diz, Deus falando ao povo, diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Pode uma mãe esquecer-se do filho que ela está gerando dentro de sua própria barriga? Isso é difícil, irmão. É quase impossível. Mas Deus diz, ainda que essa mãe esqueça seu filho, eu não esquecerei de vós, porque os vossos nomes estão gravados nas palmas de minhas mãos. Aleluia! Quando Jesus olha para as mãos dele furadas, ele não vê os furos de suas mãos. O texto diz que ele vê os nossos nomes. Ele vê a mim, vê a você. Louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus.
Quando nós falamos desse tipo de amor, quando a pessoa é sincera e está escutando algo assim, e que ela diz, olha, aquele homem bebia, aquela mulher fumava, era drogado, era adúltero, aí depois vem com a cara mais lisa do mundo e diz que é crente, que aceitou a Jesus. Aí a gente fala, é o amor de Deus, e a pessoa diz, quando é sincera, pregador, eu não entendo esse amor. Como entender o amor de uma mãe que se joga na frente de tiros para proteger o filho, que não é um bom filho, é um bandido, está sendo procurado. Ela sabe que ele é bandido, ela sabe que ele está sendo procurado, mas não tem como evitar porque ela ama, e quem ama não vê limites, ela se joga. Amém? Quem ama, dá tudo o que pode e o que não pode. Quantos pais que amam seus filhos doentes, acamados, dariam tudo o que têm para o filho que sofreu um acidente e perdeu um braço, voltar a ter o braço? Quantas mães não trocariam de lugar com suas filhas quando elas estão doentes, porque não suportam ver aquele sofrimento? Quantas pessoas não dizem, eu daria tudo que eu tenho, por um minuto com meu pai que morreu? Um pai que antes aconselhava, uma mãe que antes brigava para ele estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, para que ele fosse uma pessoa sensata, abençoada. Não, mãe, para com isso, está enchendo meu saco. Quantos desses hoje, se pudessem, diria, eu dou tudo que eu tenho por 1 minuto, 10 minutos com meu pai, com minha mãe. Ah, se eu pudesse, se eu tivesse o poder de voltar atrás, se eu tivesse a chance de voltar atrás. No fundo, a alma deles clama por voltar atrás. Mas não podem. E assim o homem está perdido. E Deus, com o amor que Ele tem, porque a Bíblia diz, os vossos pecados fazem separação, uma parede de separação entre eles, nós e esse Deus. Quem é separado de Deus, não porque Deus não o ame, mas porque o pecado não permite que Deus se aproxime, ora, e Deus não ouve. Deus não está zelando. Deus não está cuidando, porque o pecado faz separação. E não adianta você dar seu dinheiro em uma igreja, você ir para uma religião, você botar uma pedra na sua cabeça, sair daqui para Canindé, se você não obedecer a palavra de Deus, como Deus disse para você obedecer, quando diz, há um só caminho, e o caminho é Jesus, há um só nome pelo qual importa que sejamos salvos, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo, pelo qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos nós somos como os imundos, disse Isaías. Todas as nossas justiças e tentativas de nos aproximarmos de Deus por nossas próprias justiças, por nossos próprios méritos, sabe o que é para Deus? Como trapo de imundícia. Todos nós estávamos caídos como a folha, e as nossas culpas, a culpa, as nossas culpas, como um vento, nos arrebata. A culpa é a responsabilidade por um ato que você fez e que você procura fugir dessa responsabilidade, daquele ato, e isso te corrói, isso te tortura dia e noite, dia e noite. Eu vi uma
jornal, um noticiário, uma notícia triste, um médico, não sei de qual cidade, não sei se aqui de Fortaleza, me perdoem. Um bom médico de um grande hospital estava na emergência, saiu para tomar um cafezinho na hora da emergência. E você sabe, final de semana, a emergência dos hospitais bombam. E alguém chegou para esse médico e disse: doutor, chegou um homem, está precisando ser atendido rápido. E ele disse: quando eu terminar o meu cafezinho aqui eu vou. Quando ele chegou lá, tomou seu cafezinho tranquilamente, você sabe como é muito médico por aí, faz o juramento de defender e lutar pela saúde das pessoas, mas na verdade esquecem e trocam isso pelo dinheiro. Muitos, não todos. Quando ele chegou na sala de emergência, viu aqueles residentes em cima daquele corpo, daquele homem, tentando reanimá-lo. Mas residente não é médico. Quando ele disse: saia, saia, e quando ele olhou para o corpo, era o seu próprio filho. E os residentes disseram, olhando para ele: nós tentamos reanimar esse homem, mas não conseguimos. Tentamos, mas não conseguimos. Residente não é médico, não tem a perícia. E quando ele viu aquela situação, ele se jogou em cima do corpo do filho e tentou, mas já era tarde. E agora toda vida que ele chega em casa, que abre a porta do quarto do filho, ele sabe que o filho não está lá. Por culpa dele, isso vai corroê-lo até o final dos seus dias. Porque o filho acorda do seu coração, não está com ele. Porque ele foi relapso. O que ele não daria para voltar atrás? Oh, irmão. O que ele não daria para voltar atrás, mas ele não pode. Mas Deus nos ama com um amor que pode. O amor de Deus é acima de todo entendimento. O amor de Deus, ele é uma loucura que só entende quem ama. Eu vi um vídeo de um pai, de um piloto de corrida, que atravessou a pista de uma corrida, os carros estavam passando a 200 km por hora e ele simplesmente invadiu a pista. E o carro pegando fogo e ninguém queria chegar perto. Ele se jogou dentro do carro, arrastou o filho. Para ele não interessava se ele ia morrer ou não. Ele arrastou o filho. Igualmente aquele filho que viu seu pai eletricista, um senhor já de idade, tomou um choque, ficou grudado, o filho não pensou duas vezes. Se jogou em cima do pai e empurrou os fios. Salvou o pai. Ele perdeu os 2 braços e uma perna. Mas ele, se tivesse que voltar atrás e fazer tudo de novo, ele faria. Porque viver sem culpa é uma bênção. Oh, irmão, se o homem pode, se a mulher pode amar desse jeito, imagine como é Deus em seu desespero para salvar e tirar você do inferno. Eu estava em casa há uns 5 anos atrás. Era um domingo. E de repente o som truou lá em casa de manhã no domingo. Aquelas músicas, e de repente um alto-falante alto, e o pessoal, aí depois a rua começou a sair para ver o que era aquilo. 7 horas da manhã de domingo, todo mundo quer dormir um pouco mais, correto? Amém? Aí o que era? Era um carro que tinha uma pessoa no megafone, falando sobre a esposa, dizendo como era a esposa maravilhosa, era uma homenagem a essa esposa. Aí o vizinho estava passando na frente. Eu perguntei: o que é isso? Aí ele disse: isso aí é a tal da loucura de amor. Já ouviram falar, não é? Essa empresa da loucura de amor. Mas não é dessa loucura de amor que nós estamos falando. Não, hoje não.
Nós estamos falando da loucura do amor que excede todo o entendimento. Você ama seu filho, o protege, você o guarda, você o livra, você luta com tudo e com todos para proteger seu filho. Mas veja, quero que você veja, essa loucura de amor de Deus não é natural. Eu anotei aqui. Porque Deus amou a mim e a você de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia, e quem crê não é aquele que é convencido, não é aquele que sabe, aquele que crê obedece os mandamentos dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, agora, não pereça agora, mas tenha agora, porque o dia e o momento e o minuto e o segundo da salvação é agora, porque o apóstolo Paulo diz: hoje, se ouvides a tua voz, não endureçais os vossos corações, como foi no deserto. Para que Deus fez isso? Para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Nós nos achamos muitas coisas muitas vezes. Nós achamos que somos o tal. Nós achamos que somos alguém extremamente importante. Às vezes, a gente não está nem aí para o nosso irmão. Não é assim? Mas nós não podemos, nós só achamos que podemos, mas não podemos e nem temos. Mas Deus e Jesus, Ele pode e Ele é. Amém? Diga forte, amém? Enquanto muitos de nós não confessam a Cristo, Cristo diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28 e 18. Enquanto nós o negamos, ele afirma: eu tenho o poder para perdoar pecados. Marcos capítulo 2, verso 10. Enquanto nós não atentamos e nem ouvimos com o nosso coração, Jesus nos alerta. Ele diz: amigos meus, não temeis aquele que mata o corpo e depois nada pode fazer. Mas mostrarei agora, Jesus falando, eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temei aquele que além de matar o corpo, pode pegar a alma e jogá-la no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas capítulo 12, verso 4 e verso 5. Esse Jesus que Deus entregou, que valia o mundo inteiro. O Pai o amou, mas sabe por que o Pai o amou? Jesus disse porque o Pai o ama. E é o mesmo segredo para que o Pai nos ame. Você quer que o Pai te ame? Amém? Eu quero que o Pai me ame. Mas Jesus disse: por que o Pai me ama? João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu mim mesma dou. Veja isso. Você não tem o poder de voltar atrás e consertar os seus erros. Mas ele disse, porque eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tomar a minha vida de volta. Amém? Culpa. Você e somente você, e isso eu me incluo, é o culpado por o seu casamento estar do jeito que está, por seus filhos serem do jeito que são, por sua esposa não ser crente ainda, por seus vizinhos não verem Cristo em você ainda.
Você e somente você, com suas escolhas, e suas escolhas determinam o seu destino, e o seu destino eterno é culpado. Ninguém mais pode ser culpado pelo estado que você tem agora, está passando agora, porque você é o Senhor de sua vida, tem livre-arbítrio, o Senhor te deu. Dê a sua vida para Jesus guiá-la. Ele não é a tua segunda chance. Ele não é o teu poder de voltar atrás e resolver as situações. Jesus é tua única chance. Jesus é tua única chance. Sabe qual é a diferença dessa pequena igreja que parece uma manjedoura? Aqui você não veio para se sentir bem. Para se sentir bem, você poderia ter ido para essas igrejas com fundo preto, rock, jogo de luzes, mulheres mal vestidas, pessoas que falam, agem e vivem como o mundo. Aqui você veio não para se sentir bem, porque Deus não se importa se você está se sentindo bem. Deus quer saber se você está obedecendo sua palavra e vivendo, porque você só pode ser feliz se estiver debaixo das asas do Altíssimo, e as asas do Altíssimo são a palavra do Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Me perdoe. Para encerrar, me permitem passar 5 minutos? Amém? Eu tenho que botar um relógio grande bem aqui, irmão. Porque Deus tem ordem na coisa. Tem que ter hora para começar e hora para terminar, é ordem. Só sabe o valor de ser achado quem um dia já foi perdido. A quem muito se deve e é perdoado, muito é agradecido. Não foi isso que disse Jesus? Jesus disse, aquele que mais se perdoa, mais é agradecido. Eu era criança lá em São Paulo. Eu não sou paulista, mas eu cresci, a minha infância foi em São Paulo. Eu era uma criança comum, 4 anos de idade, cabeçudo, vestido de marinheiro, na década de 70. Uma roupinha de marinheiro. E meu pai me levou para uma feira em São Paulo, perto de uma BR, num bairro distante. E naquela feira, meu pai gosta muito de animais, é cearense, estava na feira em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Você imagina como é a feira de rua lá. E eu, muito danadinho, muito tremendinho, me soltei do meu pai e me perdi de meu pai, e meu pai se perdeu de mim. Eu, cabeçudinho, vestido de marinheiro, fui andando. Eu lembro de algumas coisas, que eu cheguei na BR e continuei andando. Da maior cidade da América Latina. E na BR, num bairro completamente diferente do meu bairro, do bairro que eu morava, passa um carro. E a mulher que estava no carro passou, olhou para mim e disse, fulano, que foi? Para o carro. Que foi? Para o carro. O que é? Aquele não é o filho da Neuza? Quantos milhões tem na cidade de São Paulo? Quantos milhões de pessoas tem na cidade de São Paulo? Milhões. Minha mãe não via essa mulher há anos. Ela não ia visitar minha mãe, não ia passar em lugar nenhum. Minha mãe mostrou uma foto, ela viu, lembrou, parou o carro, no meio da maior cidade da América Latina, e me levou para casa. Nem um fio, meu irmão e minha irmã, cai de sua cabeça se não for permissão do Senhor. Tua vida, teus caminhos, teus pensamentos, teus filhos, teu marido, tuas filhas estão todos na posse do Senhor. Requeira isso.
Deus está apenas esperando você requerer a presença dele. Sem mim, nada podeis fazer. Peça que ele faça com você. Cheguei em casa. A moça me levou. Depois de perguntar se eu era filho da Neuza, cabeçudo, vestido de marinheiro. Por que eu falo isso? Porque era traumático demais. Aquela roupinha de marinheiro era terrível, né? Quando eu cheguei, minha mãe era humilde com meu pai. Naquela, é tipo um beco, uma favelinha não, um lugarzinho que tinha 2 andares, vila. O meu pai estava da cor dessa parede. Cheguei lá, minha mãe agradeceu, chorou, todo mundo chorou. Por quê? Porque eu estava perdido e fui achado. Mas não fui achado por qualquer um, eu fui achado por Deus. Porque Deus tinha uma obra na minha vida e tem, desde antes da fundação do mundo, fui escolhido para levar a palavra do Senhor. E assim o é. E os irmãos também estão aqui, não por acaso. Não por acaso. Amém? Esqueça o acaso. O acaso na vida dos irmãos morreu no dia que vocês aceitaram o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fomos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Alguém quer receber uma oração aqui? Antes de ir? Para abençoar a semana que nós vamos passar, até terça-feira? Não? Amém. Vamos orar daqui mesmo. Ore com o coração, ore por esse humilde pregador, ore por essa obra. Peça para Deus mandar aos poucos gente aqui, porque senão vai encher demais e não vai poder caber as pessoas. Vamos ter calma. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Tua presença paira aqui nesta noite como as grandes asas de uma águia, cobrindo este lugar. A sombra do Teu Espírito Santo está aqui. O Teu nome é um fôlego de Espírito sobre nós. Teu Espírito é um rio de água viva que flui do nosso ventre. Ó General, bate as Tuas asas, fala a Tua palavra e nós obedeceremos, envia-nos a nós. Pai, nós Te agradecemos por esta noite. Prepara a semana diante de nós. Derruba todas as hostes do diabo, derruba as artimanhas, nos dá vitória. Antes que o diabo pense em fazer algo contra cada um dos que estão aqui, Pai, eu decreto a derrota de Satanás. Satanás, Tu és um derrotado, em nome do Senhor Jesus. Pai, manda obreiros para a Tua casa, pessoas para ouvirem a Tua palavra, que o Espírito do Senhor acrescente a esta obra, almas como acrescentou na igreja antiga, em nome de Jesus. Até